centro da cidade. Meu marido conversava com seu sobrinho Saulo, que dirigia o carro para nós. Na sequência musical daquela rádio, uma música trouxe-me uma profunda alienação daquele local movimentado de BH. Senti-me em um lugar que já me era familiar. A claridade do luar prateando as folhas. Dentro de uma alameda encantadora. Eu e cavalos lindos, com cães de caça. O luar embevecia-me. Eu só sentia esse fenômeno e ouvia a música do rádio, como se ela estivesse saindo do meio daquele arvoredo prateado pela lua. Alguém, mal focalizado, mas que era sumamente branco, intimidava-me. O meu esforço para clarear aquelas imagens era torturante. A música havia cessado. Sentia grande BH com seus carros, seu povo e seu comércio agitado. Marcinho conversava animadamente com Saulo. Alguns anos mais tarde, houve uma feira de discos na Praça Central de Oliva. Marcinho, impossibilitado de lá comparecer, pediu a um amigo que comprasse, para nós, 2 discos à sua escolha. À tarde, Marcinho foi jantar e levou os discos para mim. Um era The Royal Bank, e o outro era As Maiores Valsas de Viena. Em dado momento, ao ouvir uma das músicas, parei espantada. Tive a mesma sensação de antes, em BH. Era a música que ouvira no rádio do carro. Olhei a capa do disco, Conto dos Bosques de Viena. Com o decorrer do tempo, notei que as crises de aflição, que Kilden sentia durante o sono, coincidiam com o momento em que eu pedi à alma de Alexandre que me aparecesse. Consciente, agora, do fenômeno, parei com a invocação. Certa tarde, estava em um quarto com as crianças, preparando as malas para uma viagem que faríamos. Ao tirar vários papéis de dentro de uma grande mala, caiu um postal em preto e branco, que, de tão escondido, já havia me esquecido dele. Kildare e Kilden pegaram a foto. Kilden, então disse, assentando-se ao chão. Olha. Aqui eu ficava e aqui embaixo ficava a mamãe. A foto era do bairro dos Coqueirais, em NP, onde estudei e fiquei conhecendo Pi. Jonathan, em 1968. Kilden colocou o dedinho sobre o Colégio dos Padres, que eu apelidara de Construção da Colina, e sobre o Colégio das Irmãs, onde fui interna. Curiosa, perguntei-lhe o que ele fazia naquele casarão. Eu jogava bola com muitos meninos, boba. Você está cansada de saber. Quando você jogava bola com os meninos? Perguntei-lhe. Quando eu era padre, uai, respondeu Kilden, gritando impaciente. Kildare olhou-me, rindo, sem saber o motivo da minha cara de espanto. Kilden Alexandre, ajoelhado e assentado sobre os calcanhares, de cabeça baixa, continuava contemplando o postal, como se nós não mais estivéssemos por perto. De vez em quando, o menino se isolava em meditação, com a chupeta na boca e a ponta do travesseirinho no nariz. Apesar de levado e muito vivo, ele tinha momentos assim. Peguei a foto, lendo, surpresa, o que estava escrito atrás, com a caligrafia do Pi. Jonathan. Marine. Quantas recordações traz essa foto? Recordações que ficarão eternamente indeléveis para você e para o Alexandre. A dor pela saudade de Pi. Jonathan confundia-se com aquele pesadelo provocado por um garotinho tão pequenino, que dizia com tanta certeza ser ele Alexandre, o padre. O bairro dos Coqueirais foi realmente o palco de um grande ato da misteriosa peça da minha vida. Um dia, se a história de Alexandre vier a público, certamente, a foto desse bairro ocupará um bom espaço. Em outra ocasião, Marcinho comprou, para nós, um disco do cantor Paulo Sérgio. Ao ouvirmos a primeira música, Última Canção, notei que Kilden, debruçado sobre o bracinho, chorava no sofá. Que foi? Por que você está chorando? Pergunte-lhe. Fico triste, por causa da música, respondeu-me. Por que ficar triste, se você nem conhece a música? Conheço, sim.
Eu sou o Alexandre, gritou. Foi assim que, sofrendo muito, lendo e tentando comprovar o que estava se passando, que resolvi pedir em BH aos padres do liceu, onde P. Jonathan passou seus últimos anos de vida, a biografia daquele que, de certo modo, transtornou um período da minha juventude e, agora, certamente, voltará para transtornar ou engrandecer a nossa caminhada. Mesmo demonstrando boa vontade, os padres do liceu não foram rápidos no fornecimento da biografia, que aqui transcrevo. Inspetoria SJB, Minas, Brasil AC, Minas Gerais, BH, Minas 17 de agosto de 1924. Um indicador ordinal masculino /06/1972. Padre Jonathan. Mais uma vez cabe-me a dolorosa incumbência de escrever a carta mortuária de um de nossos irmãos sacerdotes. Desta vez mais sentidamente, porque Deus me deu a invejável ventura de ser um daqueles com quem cooperei a fim de poder realizar seu desideratum. Eram seus pais e eram agricultores, bons cristãos e muito religiosos. Tiveram 3 filhos, AMF únicos superstite, e RM o caçula, Jonathan. Sua professora, Dona Naves, que tinha um filho em nosso ginásio DH do qual eu era o diretor, disse-me: tem um aluno que termina o 4º ano, órfão de pai, muito bom e que deseja ser sacerdote, mas é pobre e não pode pagar a anuidade do seminário. Eu lhe disse: pode arranjar o enxoval dele e mande-o para cá. Já abrigava eu alguns, que tinham este ideal, com uma pensão reduzida. Lá ficou um ano em observação, até que, vendo nele uma vocação firme, o mandei para nosso seminário, que então estava em Ilha São Paulo. Lá terminou a 3ª série ginasial, fez a 4ª em Ilha e ingressou no noviciado, em Pinda, em 1946. Aí fez o 1º trenal. Fez 2 anos de filosofia em Ilha e mais um em JS no Colégio SJ. Em 1949, foi mandado a ESC. P.Sac, em JS. Terminado o tirocínio, que era 3 anos, fez os votos perpétuos, em 1956. No seu currículum vitae, não teve nenhum voto negativo, o que muito abona. Por ocasião de sua primeira missa cantada, a cidade fez-lhe uma grande festa, na qual tive a honra de pregar, pois era o primeiro padre S., filho de AC. Fora destinado para nossa incipiente obra, Instituto S de Educação e Assistência, como vice-pároco, num dos grandes bairros populares, de MR. Foi o lugar em que a divina providência o colocou. Era o Tirrit Place, isto é, o homem certo no lugar certo, como dizem os ingleses. Cedo aqui a palavra ao seu diretor por 9 anos, P. Clegg, já tendo encontrado lá o P. Jonathan, que ali esteve 10 anos, o que caracterizou a vida de P. Jonathan foi o desapego de si mesmo e a doação de sua pessoa aos outros. Encanie os problemas mais intrincados com aquela proverbial mansidão e gesto mineiro. Às vezes intransigente, especialmente em questão de modas impróprias, não perdoava o erro. Não se acovardava diante daquilo que não estava certo. Era taxativo, poucas e boas, deixando o freguês ou freguesa com cara de pau. Convivi 9 anos com o P. Jonathan, por incrível que pareça. Nunca altercamos ou tivemos qualquer diferença em nossas relações fraternais. Harmonia e compreensão fizeram com que os dois pautassem uma vida de trabalho, de sacrifícios, de dedicação, cujos feitos aí estão, uma obra verdadeiramente S, como a acharam tantos superiores de Turim, que nos visitaram. P. Jonathan era humilde. 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 Obediente. Obediente, obediente, vir humilis et obediens. Nunca exigiu nada, nunca pediu nada, nunca reclamou da comida, da habitação ou do vestuário. Nesse ponto era extraordinário.
Sofreu calúnias. Nunca se queixou publicamente. Sempre guardou dentro de si a incompreensão de alguns. Era incapaz de zangar-se, vingar-se, murmurar até, de quem quer que seja. Nunca ouvi sair de sua boca uma palavra menos delicada. Quando a obediência o destinou ao NP, a sua saída foi um triunfo, como atestam as fotografias. MR em peso se movimentou no bota fora do Pi. Jonathan, torno a repetir, sua característica era a humildade. A humildade com obediência remove montanhas. Não era nos bastidores que Pi. Jonathan era considerado, também na Assembleia, por meio do deputado PF que o exaltou, com um elogio fúnebre na Câmara. Eis suas palavras: Senhor Presidente, senhores deputados, ocupo hoje a tribuna desta casa para comunicar, com profundo pesar, o falecimento do Pi. Jonathan. O Pi. Jonathan foi ele juntamente com o Pi. Clegg, o Dr. Og e outros abnegados que ergueram aquela monumental construção que é a igreja de Santa Belpi. Jonathan também junto com seus companheiros, especialmente o doutor, construíram um dos melhores ginásios do subúrbio da Zona Norte, que funciona ao lado da igreja de Santa, que, apesar de novo já abriga 600 alunos. Foi também construída uma praça de esportes com ludo que há de mais moderno. Tudo isso se deve, sem dúvida, aos esforços também desse incansável Pi. Jonathan, que dedicou toda a sua vida à comunidade dos pobres. Sua grande meta era contribuir para amenizar os problemas sociais que afligem as camadas mais pobres. Eu que provei da amizade do Pi. Jonathan, eu que acompanhei sua luta diária, em prol do interesse daquela comunidade, posso, senhor presidente e senhores deputados, posso falar com segurança e tranquilidade do quilate daquele homem, do valor de sua dedicação em prol do interesse comum. MR, senhor presidente, perdeu, sem dúvida, uma de suas maiores expressões e o clero e as obras S uma de suas vigas mestras. Tentamos adiar o enterro, mas não foi possível. Quero oportunamente apresentar um projeto de lei, dando a um logradouro público o nome de Pi. Jonathan. É uma homenagem que podemos fazer, porque o Pi. Jonathan merece, pelos relevantes serviços prestados ao povo e em particular à MR. Obrigado, senhor presidente. Em NP, para onde foi destinado como professor e auxiliar do povo, e aos domingos ao bairro de F, outrora, Morro do S, atendia a usina Anflo, a uns quilômetros do bairro dos Coqueirais. Sempre demonstrou sua predileção pelos pobres. Aqui em BH, para onde veio em 1970, seu campo era mais vasto. Era capelão do cemitério PC, subordinado ao bairro NC, do qual ele era encarregado, também em VA, nos quais se dedicava de alma e corpo. Pôs mãos à obra na construção da igreja de NC e conseguiu, com pedidos às empresas, armação de ferro com a Belgo Mineira, cimento com a fábrica Itaú. Ganhava tijolos, basculantes, etc. Conseguindo asfaltamento das ruas, aterros. Lista a igreja, faltando apenas o acabamento. Desenvolvia uma atividade múltipla. Distribuía centenas de cobertores para os pobres, arranjava colocação para os desempregados. Amigo das emissoras, sobretudo da GID, pediu uma notícia sobre o colégio e ele logo arranjava. Era coordenador arquidiocesano na campanha Alfabetização de Adultos, pelo método SDB. Indo, no dia 30 de maio, à prefeitura para conseguir algum melhoramento para os bairros, na Avenida Amazonina foi atropelado por um caminhão, desgovernou-se a Vespa e chocou-se com um Volks que esperava abrir o sinal, caindo com a cabeça no asfalto, fraturou o crânio. Foi levado ao pronto-socorro. Avisado o colégio, o padre D foi imediatamente para lá. Coincidência, o médico de plantão era o filho de sua professora, que me tinha pedido lugar para ele em NP, era o Dr. JN. Quis o padre diretor trazê-lo para o hospital,
mas disseram os médicos que morreria no caminho. Lá ficou em estado de coma, até a manhã do dia 1º, dia do corpo de Deus, quando faleceu. Foi trazido para o colégio, ficando até às 15 horas, quando foi celebrada a missa de corpo presente por 15 sacerdotes. Ao fim da missa, tivemos a presença de IUJ e de DS e de todo o clero. Como em uma procissão, não puderam acompanhar o enterro. Após a missa, o corpo foi levado para o cemitério PC, passando antes pela igreja Enicequia Serbenta dia 11. Da igreja, o povo quis levá-lo à mão até o PC, onde todos quiseram vê-lo. Era uma verdadeira multidão, calculada em 8.000 pessoas. Saudou o seu colega Padre TG. A missa de 7º dia foi celebrada por Dom S. com 6 sacerdotes. Disse umas palavras em como o humilde sacerdote, cujo zelo levava ali aquela multidão. No dia 11, quando deveria ser benta a igreja, Dom J. celebrou a Santa Missa, com 8 sacerdotes, dizendo ao povo que aquela homenagem simbolizava a dedicação do Pi. Jonathan para com o povo de Aniceiva. Meus caros irmãos, como nos impressiona bem, nestes tempos calamitosos de deserção de tantos colegas nossos no sacerdócio, ver esta apoteose, como uma afirmação do sacerdote fiel à sua missão. Pecamos a Deus que Pi. Jonathan, lá no céu, nos auxilia a arrebanhar muitos jovens para engrossar as fileiras da gloriosa milícia de Cristo. Uma prece para este octogenário irmão, que já terminou sua carreira e espera da infinita misericórdia de Deus um lugarzinho na sua glória. BH, 15 de junho de 1972 Pi. Alanco. Aí está, pois, a biografia que recebi. Pi. Jonathan estava em estado de coma, quando em 1972, às 21 horas, na minha cozinha, em SN ouvi a sua voz a me chamar. Ele estava em estado de coma, nessa mesma noite, em que sonhei que ele esticava imensuravelmente as mãos, tentando passar-me para o lado melhor, onde os lírios espalhavam aromas indescritíveis. Kilden Alexandre contou com exatidão como foi o acidente, trocando apenas a Vespa pela moto. Agora, posso concluir que, não foi à toa que, em 1969, Jonathan esteve em SN, para ajudar durante a Semana Santa. Não foi à toa que quis conhecer Marcinho e não foi à toa que vasculhou a minha vida naquele miserável bairro de JS. Aqui transcrevo um trecho de OGT 27/07/69, Pai T. Aprende a ler para levar vida melhor. As aulas são dadas por 2 professoras familiarizadas com o método, cuja aplicação, nesta capital, é coordenada por outro sacerdote, Pi. Jonathan. Todas as noites os 3 sobem o morro para 2 horas de convivência com aquela gente simples, que sente renascer, com a instrução, novas perspectivas de vida e trabalho. Pi. Jonathan informou a OG que o curso é mais intuitivo que dedutivo e baseia-se em figuras que facilitam o aprendizado rápido. Disse Pi. Jonathan que o curso de alfabetização dos padres se traduz o empenho de dar aplicação prática à lição do Papa Paulo VI, para quem saber ler e escrever, adquirir uma formação profissional, é ganhar confiança em si mesmo e descobrir que pode avançar como os outros. Apelo. Ao terminar, Pi. Jonathan dirigiu, por intermédio de o seguinte apelo à opinião pública: esperamos que todas as áreas de informação propaganda, principalmente a imprensa, o rádio e a televisão, as autoridades e todos aqueles que possam colaborar conosco permaneçam ao nosso lado, a fim de que possamos elevar o nível de nosso irmão, tornando útil à sociedade, à pátria e a Deus. Somente assim, poderemos afirmar que somos autênticos cristãos e verdadeiros patriotas. Quarta parte. Os anos foram se passando. Em 1985, Marcinho realizou seu antigo sonho. Vendeu tudo o que tinha adquirido na cidade de Oliva,
para irmos morar em JS. Marcinho sempre gostou de JS, apesar de termos vindo para JS em boa situação financeira, ficamos, logo, em apuros. Tem sido tempos de duras provas para nós. Mas, só tivemos perdas materiais, pois no terreno espiritual, só ganhamos. Amadurecemos, entendemos melhor o valor de tudo o que acontece e sabemos mostrar aos nossos filhos os verdadeiros valores da vida. Em Oliva, nossa vida era cômoda e egoísta demais. Em 1986, nasce nossa caçula, Cléria. Cludem Alexandre, desde cedo, mostra-se mais irrequieto que os outros. Com o passar do tempo, duas coisas ocorreram. Cludem não mais gritava que era Alexandre, o padre nem se lembrava mais das coisas que a esse respeito dizia. 2. Ele e Marcinho não se dão bem. Desde muito pequeno, acaba sendo espancado pelo pai, que se atira enraivecido sobre ele, dizendo que vai acabar matando-o. Reconheço que Marcinho, às vezes, faz enorme esforço para viver em paz com Cludem. Levo-o ao campo, levo-o por todos os lados, nos fins de semana, conversa amigavelmente com ele, dá-lhe conselhos. Cludem promete ser bonzinho, durante a semana. De repente, tudo muda, há um mínimo erro que o menino comete em leitura, ou qual a altercação que tem com as irmãs. Marcinho pega o cinto e surra bastante, puxa-lhe a orelha, ou dá-lhe murros na cabeça. Sofro tanto, vendo meu filho sofrer. Há dias que acaba em um desentendimento total, eu, Marcinho e Cludem. Uma outra coisa não entendo também, se, realmente, o garoto é Jonathan, porque é lento quanto é um aprendizado de leitura, se Jonathan alfabetizou milhares de pessoas. Cludem adora jogar futebol e, como diz o pai, é bom de bola. Essa atividade coincide com a do padre, que possuía 22 times de futebol de meninos e estava sempre entre os mesmos, jogando bola. Jonathan fazia amizade com todos, negros, brancos, pobres, ricos, homens, mulheres e crianças. Meu filho é assim também. Facilmente se enturma, começa a brincar e, todas as vezes que saímos à rua, sempre há uma pessoa que o cumprimenta. Estamos sempre juntos. Aos domingos, é o primeiro a se levantar para ir ao catecismo da paróquia e à missa. Apesar disso, vai também ao centro espírita comigo. Em casa, todos vão à missa, exceto eu. Cludem diz que vai pilotar avião, quando crescer. Ele aprecia coisas perigosas e isso deixa-me apavorada. Ao contrário de Kildare, que é mais acomodado desde pequeno, Cludem nunca para. Por falar em Kildare, ele cursa agora o primeiro ano de filosofia do seminário JF. É muito responsável e estudioso. Até o momento, seu desejo é tornar-se sacerdote. Mas Cludem, pelo menos até agora, não mostrou nenhuma inclinação bem definida, ainda nem mesmo para o sacerdócio. Termina aqui o relatório de Demarini e Waterloo, cujo teor achamos interessante incluir, na íntegra, nesta monografia. Passaremos, daqui por diante, a analisar o presente caso, sob o ponto de vista parapsicológico, a fim de medir o valor de seu conteúdo como evidência de apoio à hipótese da reencarnação. Embora encontremos nesse relatório inúmeros fatos que sugerem ser Cludem a reencarnação do Jonathan, torna-se necessário esgotar as demais hipóteses que poderiam explicá-lo sem lançar mão da tese reencarnacionista. Capítulo 2. Análise das evidências. Porém, se ostensivas lembranças de vidas passadas não constituem provas satisfatórias de reencarnação, que outro tipo de evidências poderia haver para sustentar essa doutrina? Keuber, morte, renascimento e meditação. Em explorações contemporâneas da vida depois da morte, São Paulo, Cultrix, 1992, páginas 164.
Fatos relevantes que precederam o nascimento de Cloden Alexandre. Do exame atento do relatório que acabamos de transcrever, podem ser destacadas passagens importantes que implicam manifestações de fenômenos paranormais ocorridos muito antes do nascimento do quarto filho de Demarine Waterloo. Tais fatos sugerem que o elo estabelecido em vida entre Demarine e o P. Jonathan permaneceu indissolúvel mesmo após o desencarne deste último. Na extensa bibliografia acerca dos fenômenos paranormais registrados pelos investigadores da tradicional Society for Physical Research, SPR, fundada em Londres, no ano de 1882, há uma seção concernente aos chamados fantasmas dos vivos. Trata-se dos numerosos casos coletados pelos investigadores daquela sociedade, registrados em seus famosos proceedings e, mais tarde, enfechados em um livro pela esposa do primeiro presidente da SPR. O título desse trabalho é Phantasms of the Living e o nome da mencionada autora é Eleanor Mildred Sidgwick. Há também outra coletânea de casos de comunicação de vivos, com o mesmo título, Phantasms of the Living, organizada pelos antigos sócios fundadores da SPR, Edmund Gurney, Frederick W. Gamiers e Frank Podmore. Esses dois trabalhos foram reeditados algumas vezes e, ultimamente, formam um volume único lançado em 1975 pela Arno Press e pela University Books, Inc., sob o título Perspectives in Psychical Research, 520 páginas. Os trabalhos aos quais nos referimos tratam de comunicações paranormais que ocorrem entre pessoas vivas. As comunicações mais comuns costumam dar-se em situações de forte crise, especialmente no momento da morte. São os chamados avisos de morte. Na coletânea de casos relatados nos livros Phantasms of the Living, há cerca de 1000 casos bem documentados de pessoas que apareceram visivelmente, ou deram outros tipos de sinais, aparentes ou amigos muito queridos, informando-os de sua morte. Comumente, tais avisos coincidem com o estado de coma do comunicador prestes a morrer, portanto, ainda vivo. Daí a denominação, fantasmas de vivos. Os mais dramáticos são aqueles que produzem sinais inteligíveis, por exemplo, aparecem visivelmente, e emitem voz e chegam a dar o aviso verbalmente, produzem ruído, movimentam objetos ou falam, embora se mantenham invisíveis, chamando as pessoas pelo nome ou mesmo dando o aviso, influenciam as pessoas durante o sono, aparecendo e comunicando que acabaram de morrer, provocam sonhos simbólicos capazes de serem interpretados corretamente, etc. Outros limitam-se a produzir fortes intuições ou pressentimentos induzidos telepaticamente. Alguns chegam a influenciar os animais de estimação, mesmo achando-se a grandes distâncias. No caso de Demarine Waterloo, o P. Jonathan, no momento em que se sentiu morrer, tentou avisar Demarine, por 3 vezes. Primeiro aviso, a voz do padre. Demarine achava-se em estado de vigília. Eis a sua descrição, na íntegra. Voltemos, pois, à minha cozinha, na noite de 31 de maio de 1972. Eu me encontrava à beira do fogão, preparando uma mamadeira, antes que Claudine acordasse e pusesse a boca no mundo. A casa estava toda fechada. Marcinho estava em seu armazém, conversando com os amigos. É de costume, em SN os amigos se reunirem em armazéns, pois estes se fecham lá pelas tantas. Dentro de casa estávamos, pois, eu acordado e Claudine dormindo. Pendente da porta aqui da cozinha para a sala, havia uma cortina de fios de plástico preto e branco, cores preferidas de Marcinho, por causa do Clube Atlético Mineiro. Estava eu de costas para a cortina, fazendo mingau, quando ouvi a voz do P. Jonathan, chamando-me pelo nome. Virei-me depressa para atender. Vi a cortina em movimento como se alguém tivesse passado por ela. Desliguei o fogão, apavorada, e corri para o quarto.
Deitei-me e comecei a analisar o ocorrido, porque me virei para atender o Pi. Jonathan, se a última vez que o vira fora na cidade de B, em 1969? Onde estaria ele, agora? Por nos desligamos. Porque nos afastamos um do outro. A última notícia que tive dele foi em julho de 1970, quando me escreveram, falando sobre seu apostolado BH. Porque, meu Deus, eu não mais lhe escrevi. Concluí que o casamento é mesmo uma solidão a dois e que talvez o padre não me houvesse chamado. Eu estaria, certamente, fraca da cabeça, após o nascimento de Kildare. Quando Marcinho chegou, contei-lhe o ocorrido e ele também disse que seria um cansaço mental. Adormeci. Teria, Demarine, sido vítima de uma simples alucinação subjetiva devido a um suposto cansaço mental. Não devia ser assim tão tarde da noite quando ela estava fazendo um mingau para o seu primeiro filho. Ela ainda esperou o marido chegar e, ao que parece, achava-se ainda bem desperta. Além disso, quem ou que teria movimentando os fios da cortina como se alguém houvesse passado por ali? Não havia corrente de ar no momento. Outro fato estranho é a coincidência entre os dois eventos simultâneos que parecem ter ocorrido na ocasião. A voz que a chamou e que ela identificou como sendo a do Pi. Jonathan, apesar de fazer muito tempo que não se correspondiam, e o movimento anormal da cortina. Parece que não se tratava de uma simples alucinação subjetiva originada por cansaço ou esgotamento nervoso. Mas, prossigamos, a fim de tirarmos conclusões mais consistentes. 2. Segundo aviso, o sonho. Após o episódio da voz do padre e o concomitante movimento dos fios da cortina, deu-se outra modalidade de fenômeno, que também possui todas as características de um aviso de morte. Eis a sua descrição extraída do relatório de Demarine. Adormeci e sonhei que uma infinita plantação de lírios separava-me de Pi. Jonathan que, do outro lado, estendia-me as mãos. Seus braços tornavam-se imensamente compridos, tentando tocar-me. Minhas mãos também tentavam tocar as dele e não conseguiam. Quando procurava dar passo, recordações dos tempos da escola normal é que lhe vieram à lembrança. 3. Terceiro aviso. A notícia da morte do Pi. Jonathan. Vamos observar que ocorreu um terceiro e último aviso dado pelo Pi. Jonathan. Mas desta vez ele já devia estar clinicamente morto. G.N. Tyrrell, em sua obra intitulada Apparitions, faz uma crítica a respeito da interpretação dada a determinadas categorias de aparições relatadas na obra Phantasms of the Living. A interpretação em causa foi sugerida por um dos autores da segunda coletânea desses casos aos quais nos referimos linhas atrás, cujo nome é Edmund Gurney, um dos fundadores da SPR. Gurney atribui a simples coincidências à maioria dessas manifestações. Como consequência, Gurney classifica-as na categoria de alucinações subjetivas, criadas apenas pela imaginação do sujeito. Tyrrell contesta esse ponto de vista de Gurney, mostrando que, ao contrário, a maioria desses casos são na realidade manifestações autênticas implicando comunicação entre pessoas. Tyrrell admite, inclusive, a comunicação tangível entre o morto e o vivo, tanto no momento de morrer como em outras circunstâncias. Tyrrell, 1973, páginas a 32 e 33. Tyrrell divide as aparições em 4 classes principais, i. Comunicações obtidas experimentalmente, em que uma pessoa tenta deliberadamente apresentar-se visível a outra pessoa, ou comunicar-se com ela de qualquer maneira, mas fora de situações críticas. E. Aparições, sensações de toque, vozes, etc., reconhecidamente de uma dada pessoa distante que esteja passando por alguma forte crise. E. Aparições, vozes, ruídos, toques ou outros tipos de sensação permitindo reconhecer quem seja o autor, tão logo ocorra a sua morte,
porém sem o prévio conhecimento, por parte da pessoa avisada, de qualquer crise grave a respeito do paciente falecido. Quem vê, ouve ou percebe a aparição pode não ter tido até então a menor informação prévia acerca do manifestante. E espíritos ou aparições, que habitualmente assombram alguns lugares ou casas. Tyrrell, 1975, página 33. No presente caso, Demarine experienciou fatos que se enquadram perfeitamente na segunda e terceira classes distinguidas por Tyrrell e antes descritas. A última manifestação do P. Jonathan deu-se nas seguintes circunstâncias, conforme o relatório. O dia seguinte, 1º de julho de 1972, era dia santo, dia de Corpus Christi. Marcinho ia fechar o armazém para irmos à procissão. Kildare e eu estávamos prontos, à espera. Fui ao armazém, a fim de avisar ao meu marido que estava na hora de fechar o comércio. Quando fui voltando para dentro de casa, Marcinho chamou-me pelo nome. Virei-me. Entretanto, a voz que eu ouvira era do P. Jonathan e não a de Marcinho. Entrei em casa. Mal, porém, fechei a porta, Marcinho, e estava ouvindo um programa da Rádio Guarani, saiu à rua e chamou-me. Voltei ao armazém. Como era mesmo o nome daquele padre, seu amigo? Perguntou-me, desligando o rádio. P. Jonathan. Respondi. Ele acabou de falecer em um pronto-socorro de BH. Fui vítima de um acidente de carro na Avenida Amazonina. Seu estado piorou de ontem para hoje, vindo a falecer. Esse último episódio completa e fecha sentido com as duas primeiras ocorrências que, obviamente, deviam ser o clássico aviso de morte do P. Jonathan. Este, naturalmente, tentou informar Demarine, no momento crítico em que se encontrava à beira da morte. A literatura parapsicológica moderna inclui, atualmente, as experiências de quase morte e tais ocorrências, inicialmente interpretadas como simples alucinações provenientes de distúrbios cerebrais devidos à falta de oxigênio e a outros fatores correlatos, tornaram-se objeto de ampla investigação rigorosamente científica, por parte de inúmeros médicos e psicólogos. Sabe-se, mediante milhares de depoimentos fornecidos por pessoas que estiveram clinicamente mortas e foram ressuscitadas, que, mesmo durante o período de ausência dos sinais de vida, a maioria desses pacientes manteve-se consciente. Além disso, os pacientes sentiram-se sair fora do corpo de onde passaram a ver todo o ambiente em que se achavam, avistando, inclusive, o seu próprio corpo inanimado. Alguns assistiram às dramáticas manobras e esforços praticados pelos médicos e enfermeiros, visando fazê-los ressuscitar. Outros viram-se deslizando através de túnel, no extremo do qual enxergaram um ser de luz que os esperava e os acolheu amorosamente. Tais experiências são variadas, porém seguem fundamentalmente o mesmo padrão. Modi, J.R., 1975, 1977, 1988, 1992, Ritchie, 1980, Sabon, 1982, Morse Perry, 1990, Ring, 1992, Mercier, 1992. De um modo geral, parece que, no momento de desligar-se do corpo por ocasião da morte, o espírito pode sentir-se suficientemente lúcido e livre para buscar aqueles a quem ele mais ama. Em algumas dessas ocasiões, devem ocorrer os referidos fenômenos de aviso de morte. É bem provável que algo semelhante tenha ocorrido entre o P. Jonathan e Demarine, naquela ocasião. Será que Demarine não costumava ter frequentes sonhos com o P. Jonathan, devido à sua intensa estima por ele, agravada ainda mais pela saudade? Em seu relatório ela se queixou justamente do fato de ter dificuldade em sonhar com o P. Jonathan. Mesmo depois da morte dele,
Tal situação não se alterou, apesar do seu intenso desejo de revê-lo ainda que em sonhos. Continuava pedindo que Jonathan aparecesse. Umas 2 vezes apenas sonhei com ele. Sonhos sem importância que até já se apagaram da minha memória. Portanto, há boas evidências de que Jonathan se achasse, de certo modo, extremamente apegado a Deimarine e, provavelmente, foi a ela que seu espírito buscou nos instantes em que se desligava dos laços carnais. Este episódio do aviso de morte permite hipotetizar que o espírito do Jonathan houvesse permanecido relacionado com Deimarine, durante os 7 anos, 2 meses e 24 dias que se passaram até o momento da concepção de Kilden, quando então realizou a sua ligação reencarnatória definitiva. É uma pena que ainda não se tenham meios de sondar mais diretamente tais períodos muito curtos de intermissão, para conhecer exatamente o que se passa entre a morte e o início da encarnação seguinte. Entretanto, o curto período de intermissão assinalado no presente caso constitui mais uma evidência a favor da hipótese da reencarnação. Levantamentos estatísticos revelam que as crianças capazes de recordar-se de encarnações anteriores geralmente passam por um período de intermissão bastante curto. A média do tempo de intermissão contado no calendário terrestre, para tais crianças é de aproximadamente 6 anos, variando de 0 a 32 anos. Atualmente, para as pessoas comuns, que não manifestam lembranças reencarnatórias, o tempo médio de intermissão é de aproximadamente 250 anos terrestres. Goldstein, 1991. O pequeno espaço de tempo contado entre a morte do Jonathan e sua alegada reencarnação como Kilden, aproxima-se bastante da média mundial, conforme assinalamos linhas atrás. Esse dado favorece a hipótese da reencarnação. O curto período de intermissão explica, também, o motivo pelo qual tais crianças, como Kilden, guardam a lembrança de episódios ligados às suas vidas anteriores, principalmente aqueles que foram, para a personalidade prévia, marcados por fatos dramáticos ou sofrimentos intensos. Os momentos de grande felicidade podem, também, deixar recordações dessa categoria. Fenômenos estranhos ocorridos após o nascimento de Kilden Alexandre. Desde a época do nascimento de Kilden, houve uma transformação inexplicável em nossa casa, informou Deimarine, em seu relatório. Já durante a gravidez, parece que se manifestou algo semelhante a um antagonismo ou rejeição do pai em relação à criança que iria nascer. Marcinho ficava revoltado com minha gravidez, esclareceu Deimarine quando comentou o episódio do seu concurso para conquistar uma colocação na agência do IPSEM, que seria inaugurada na cidade em que moravam. Naquela ocasião, ela obteve o primeiro lugar no concurso. Porém não pôde assumir em razão de a agência ter sido inaugurada justamente no mês de maio de 1980, ocasião em que Kilden nasceu. Como Deimarine não estava em condições de assumir o cargo, perdeu o seu lugar para a segunda colocada. Seria exclusivamente essa razão para a aversão à criança que estava em vias de nascer? Não haveria, nesse caso, a manifestação de uma rivalidade antiga entre dois espíritos adversários, cujo passado reencarnatório demandaria uma reconciliação necessária à evolução de ambos. A vida costuma escrever semelhantes dramas, urdidos e representados pelos próprios protagonistas, ando ao aperfeiçoamento de cada um. Prossigamos. Kilden, conforme declaração de Deimarine, era bonzinho e dormia bem. Todavia, durante o sono, sua respiração tornava-se rápida e ofegante, chegando mesmo a fazer grande barulho. Deimarine pensava, está sonhando, e mudava de posição. Com o que sonharia uma criancinha nascida há pouco tempo, para manifestar sinais de aflição? Seriam sintomas de alguma anomalia orgânica. O depoimento de Deimarine não esclarece bem esse particular e não toca no assunto além disso. Ao que parece,
Foram sintomas pouco alarmantes naquela ocasião. Entretanto, outros fatos estranhos passaram a ocorrer. Vejamos como Demaré nos descreve em seu relatório. Certa noite, às 21 horas, eu amamentava o bebê, sentada na cama. Havia um pequeno criado mudo encostado ao canto, entre a cama e a parede. No quarto ao lado já dormiam as crianças. Estava eu em silêncio observando o rostinho de Kilden, que mamava de olhos fechados. De repente, ouvi várias batidas no pequeno criado mudo, que se encontrava a um palmo de mim. Apavorada, coloquei as pernas em cima da cama e comecei a gritar pelo Kildare. O pobre menino veio correndo. Perguntei-lhe se ouvira alguma coisa e ele respondeu-me que ouviu fortes batidas em meu quarto. Tremendo, coloquei o bebê na cama e pus-me de pé. Minhas pernas estavam trêmulas. Perguntei ao Kildare se teria coragem de ir à cozinha pegar um copo d'água para mim. Vou, sim, mamãe. No momento em que Kildare ia saindo do quarto, ouvimos muitos passos de pessoas que vinham correndo da cozinha. Um forte barulho, como se essas pessoas tivessem batido com as mãos na geladeira, que ficava na copa bem de frente à porta do nosso quarto. Kildare deu um grito, afastando-se e caindo sentado sobre uma cadeira. O barulho continuava em direção à porta do meu quarto, virando-se em seguida para o banheiro, onde cessou. Senti que eram diversas pessoas, umas agarradas às outras, como se estivessem brincando de trenzinho. Os passos eram de várias pessoas correndo e pulando. Demaré concluiu sua narrativa desse acontecimento, dizendo que nem Kildare nem ela quiseram comentar o ocorrido. Foram os dois, trêmulos e abraçados, ao quarto onde estavam as meninas e trouxeram-nas para a cama do casal, onde ficaram todos, com a porta trancada, até a chegada do Sr. Marcinho. Demaré prossegue relatando a série de inúmeros fenômenos inexplicáveis que ocorreram naquela época. Eram barulhos os mais estranhos e variados sem causa aparente. Certa noite, à meia-noite, estávamos, Marcinho e eu, na cozinha, tomando café e conversando. Ele chegava tarde e deu trabalho, nos fins de semana. Era um sábado. A casa estava toda limpinha e silenciosa. As crianças dormiam. De repente, ouvimos batidas fortes na copa, bem perto da cozinha. Na copa havia a geladeira, a mesa com cadeiras, um pequeno armário e um cercadinho para bebê. Este ficava a um canto, bem perto da cozinha. No momento em que ouvi o barulho, dei um pulo e sentei-me no colo de Marcinho. Novamente o barulho se fez ouvir mais forte, mais nítido. Marcinho também ouvira. O barulho, da primeira vez, parecia ter vindo de perto do armarinho. Da segunda vez, sem dúvida alguma, viera do cercadinho de madeira. Fomos à copa. Nada. Tudo silencioso e nos devidos lugares. Outra noite, às 21 horas, estávamos já deitados. Só Marcinho ainda trabalhava. Ouvi barulho do salto alto do lado de fora da janela do meu quarto. Fiquei aguardando, com a cabeça erguida, que alguém chamasse ou batesse à porta. Não chamaram. Nem bateram. Os passos de salto alto continuaram dentro do meu quarto, da penteadeira para o lado do berço de Kilden. Cobri a cabeça, morrendo de medo. Gritei por Kildare, que logo apareceu. Novamente coloquei todos em minha cama e tranquei a porta do quarto, até que Marcinho chegasse. Poucos dias depois, às 21 horas, também, estando deitado e Kilden dormindo, vi, de repente, um vulto claro perto do berço. Só um vulto, que desapareceu, em seguida. Certa vez, fomos dormir bem mais cedo que de costume. E, como estivesse cansada, adormeci logo. Acordei, ouvindo o barulho do carro de Marcinho, que descia a nossa rua e entrou na garagem. Meu marido bateu à porta do carro, fechou o portão e subiu a rampa do alpendre, fazendo barulho com as chaves que batiam no garrafão de café. Em seguida, como de costume,
Ouvi o ruído da chave na fechadura. Ouvi, também, Marcinho bater com a chave na porta, pois, do lado de dentro, havia ficado a outra chave. Levantei-me correndo, abri a porta, cuja chave estava realmente do lado de dentro, dizendo ao meu marido que o sono era tanto, que não me lembrara de retirar a chave da porta. Nesse instante, vi que o alpendre estava vazio, que o portão da garagem estava aberto e que nem o nosso carro e nem Marcinho estavam lá. Corri para dentro, amedrontado, e bati com a porta. Olhei o relógio, que marcava 21h10. Retirei a chave da fechadura e fui para meu quarto, sem entender mais esse acontecimento. Demarini contou que sua casa passou por uma grande reforma física, tornando-se maior, mais confortável e mais bonita. Porém aqueles ruídos continuaram a molestá-la. Esse fato provocava-lhe um certo abatimento. Embora Demarini não se considere uma paranormal, há inúmeras evidências apontando justamente para o oposto. De fato, Demarini, ela própria revela isso não apenas pelos acontecimentos mais recentes, que nós já examinamos anteriormente, mas igualmente por outros mais antigos, ocorridos em sua meninice. Os ruídos que, durante as minhas noites de insônia, eu ouvia, no distante e saudoso sítio de M, nos meus tempos de criança, eram qualificados, por meus pais, como se fossem medo. Coisas de criança que não dorme. Impressão apenas. E agora? Eu não sou mais criança. Os ruídos continuam. Meus filhos ouvem. Meu marido, uma vez, também ouviu. Minha casa não é mal assombrada. Em qualquer lugar que eu esteja há barulhos. Não sou paranormal, entretanto, sinto algo estranho em mim. Tenho medo de estar louca. Pela nossa experiência e com todo o respeito e consideração que Demarini tem de nossa parte, ousamos afirmar que ela possui dotes de paranormalidade, principalmente a psicocinesia. Os fenômenos por ela relatados e aqui transcritos caracterizam casos típicos de poltergeist, de natureza muito branda se comparados com os casos mais comuns com os quais temos lidado. Em termos técnicos, Demarini atua como um epicentro. O epicentro é a pessoa que viabiliza a produção dos fenômenos, embora sua participação seja em absoluto inconsciente e, ipso facto, involuntária. Mas, resta saber qual ou quais os agentes produtores dos ruídos. Arriscamo-nos a formular uma hipótese de trabalho. De acordo com nossa modesta experiência, temos a impressão de que alguns, talvez não todos os ruídos, foram produzidos pelo próprio espírito do Pi. Jonathan. Essa nossa proposição pode soar como um tremendo absurdo, uma autêntica insensatez. Mas tentaremos explicar-nos a esse respeito. O processo da reencarnação parece iniciar-se logo após a ocasião em que se dá a fusão dos dois gametas no ato da fecundação, após a qual se forma o zigoto. Uma vez efetuada a ligação inicial do modelo organizador biológico, MOB, do espírito ao ovo, a operação prossegue gradualmente à medida que as sucessivas duplicações mitóticas das células do embrião vão ocorrendo. Durante o processo em que o embrião está se formando, o MOB irá ganhando terreno naquele ser começante, orientando a disposição celular do novo organismo em crescimento. A ligação prossegue passo a passo, mas sempre há uma porção muito maior, do próprio espírito, que se acha fora do corpo em vias de formação. Essa parte livre do espírito mantém-se fora do nosso espaço ainda mesmo após o nascimento e durante toda a nossa vida. No recém-nascido, pode-se dizer que o espírito se encontra praticamente quase todo livre ainda. Somente uma pequena fração da zona do MOB acha-se presa ao corpo da criança. Desse modo, pode-se dizer que o bebê possui duas personalidades. Uma delas é a que está se desenvolvendo sob a orientação do MOB. Essa personalidade em formação conserva-se ainda semi-inconsciente, predominando, nela, mais os instintos e os reflexos normais. Ela irá moldar-se, mais tarde,
sob as influências morfogenéticas do MOB e da hereditariedade biológica, combinadas com a adaptação ao meio onde a criança passará a desenvolver-se. Nos primeiros estágios do crescimento, a personalidade é como a argila nas mãos do ceramista. Ela traz combinadas as qualidades essenciais dos caracteres genéticos herdados dos pais, mais as potencialidades do espírito conquistadas ao longo das encarnações passadas. Essas últimas são uma espécie de auto-herança espiritual, a qual se denomina Sankara, terminologia budista, ainda sem tradução. Andrade 1984, páginas 203 a 205. Desse modo, torna-se possível a educação da pessoa na infância e, como consequência, a formação de uma nova personalidade. Naturalmente, ela sofrerá as influências do caráter da personalidade anterior, inclusive suas fobias, seus gostos, seus maneirismos, etc., porém em um ritual em processo de desaparecimento para, mais tarde, ceder lugar, totalmente, ao novo corpo físico em desenvolvimento. A respeito do fenômeno atrás mencionado, que ocorre com os nascituros, vamos transcrever um trecho da Enciclopédia of Psychic Science. Em base de alguns curiosos experimentos em regressão da memória, Cell. Rochas acreditava que o duplo só estava completo aos 7 anos de idade e que a forma astral penetra o corpo ao não ser um instante antes do nascimento e então só parcialmente. Maxwell estudou uma jovem mulher que fora encarregada de cuidar de uma criança desde seu nascimento. Ela via a seu lado uma nuvem luminosa com traços mais bem formados que aqueles da criança e um tanto maiores que ela. Essa sombra, no seu nascimento, estava mais exteriorizada da criança. Ela parecia penetrar gradualmente no corpo. Aos 14 meses de idade a penetração era cerca de 2/3 completa. Fodor, 1974, páginas 100, segunda coluna. Quando o indivíduo se encontra ainda em gestação e logo mais como recém-nascido, aquela parte do espírito, ainda não integrada no corpo do recém-nascido, em alguns casos, pode eventualmente estar na posse de certa porção de consciência da personalidade anterior. Nessa situação, às vezes, a personalidade anterior consegue atuar como um espírito livre. Este, encontrando um epicentro à disposição, poderá provocar fenômenos de efeitos físicos, como ruídos, tropel de passos, imitações de sons, aliar-se a outras entidades e organizar barulhos semelhantes a movimentos coletivos, etc. Pensamos que o espírito do Pi. Jonathan esteve, esses meios, tentando dar sinais de sua presença. É preciso levar em consideração que, na fase reencarnatória, a personalidade anterior, localizada na parte livre do espírito, pode não estar mais de posse de sua consciência integral. Por essa razão, neste caso seus atos seriam menos racionais, mais atabalhoados e estranhos, equivalendo ao comportamento de uma pessoa embriagada ou de alguém presa de forte perturbação. Estas são as razões pelas quais supomos ter havido tentativas de comunicação do remanescente da personalidade do Pi. Jonathan, naquela ocasião. Sem embargo disso, é possível que outras entidades espirituais tenham se aproveitado da oportunidade para provocar um pequeno poltergeist. Há muitos desses espíritos pouco evoluídos que se divertem em assustar as pessoas. Entretanto, queremos, de início, lembrar que estamos conjecturando acerca de situações ainda na dependência de demonstração da premissa maior, tal seja de que, realmente, o menino Kilden é a reencarnação do Pi. Jonathan. O objetivo desse trabalho é verificar a validade dessa primeira hipótese. Portanto, não estamos afirmando em caráter definitivo nenhuma dessas suposições. O nosso veredicto ficará para o final da presente monografia. Finalmente, esclarecemos que, entre as ocorrências de poltergeist por nós investigadas,
encontramos um caso no qual os surtos de manifestação dos fenômenos coincidiram com as épocas de gravidez do epicentro. Uma senhora casada. Andrade, 1988b, capítulo I. Nos fenômenos de poltergeist, a presença de um epicentro é praticamente indispensável.